Amém. Fala com o irmão que está do teu lado, diga para ele Shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado também. Gente, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas, amém? Que bom ver você aqui, que bom ver você estar aqui na nossa igreja. Essa é a sua casa, é o seu lugar. Fico muito feliz em ver tantas pessoas com essa intenção no coração de adorar o Senhor. Isso me alegra bastante. Aleluia. Eu tenho algo para falar com vocês. Eu tenho um tema, melhor dizendo, para essa ministração. E esse tema, Dantas, tira um pouquinho do meu retorno, por favor. Esse tema diz assim: performance ou adoração? Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre as nossas intenções. De fato, eu tenho pensado sobre as minhas intenções, em primeiro lugar, e por causa desse pensamento, dessa ideia de intenções, o que pensar, como agir, o Senhor começou a tratar comigo sobre esse tema. A Bíblia diz no Evangelho de João 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, se tem os verdadeiros e Ele está procurando, é porque existe o falso. Você concorda comigo, concorda? Então, quando eu falo um pouco sobre performance, eu fiquei pensando, qual é a minha intenção, por exemplo, de vir à igreja? Será que eu venho à igreja porque eu sou crente, hoje é domingo, eu não posso perder o culto? Ou porque hoje é culto de ceia? Isso é performance? Ou eu venho porque eu amo ao Senhor? Porque eu adoro ao Senhor? Porque o legal não, o ideal é nós virmos porque nós adoramos ao Senhor. Será que as minhas vestimentas, hoje eu tentei vir, rapaz, eu vim de todo lorde hoje, paletó, gravata, e tá tudo, foi porque deu um contratempo lá, não pude vir, mas às vezes a gente veste a nossa indumentária, falei certo, pastor? Nossa indumentária, vestimos ela o nosso melhor para vir para a igreja, mas a gente vem realmente para dar o nosso melhor, não só com palavras, adoração e também com as nossas vestimentas? Será que quando eu estou falando sobre uma performance, será que eu aqui, de púlpito, por exemplo, e quando eu estou aqui fazendo gestos, ou você aí atrás, nós, quando estamos adorando, estamos levantando nossas mãos, será que realmente é em rendição ao Senhor, ou é apenas uma performance? Ou é para alguém olhar e ver que eu estou com as mãos levantadas? Ou sei lá, às vezes eu estou ali chorando por causa, penso eu, seja pela unção, por causa da unção, mas será que é mesmo ou é apenas uma performance para que você olhe e ache em mim alguma coisa e se emocione? Ou aí mesmo, nós quando estamos adorando ao Senhor? Será que o grupo de música, e eu pergunto a vocês aqui do grupo de música, eles vêm aqui, vocês já observaram que eles usam todos os domingos, eles vêm com paletas, sabe o que é isso? Paletas de cores. Aí vem hoje é verde, deixa eu filar, com preto, é isso? Não, com bege, verde com bege, é porque vi Marcelo, eu pensei que era do grupo de música. Mas verde com bege, eles vêm sim, em um padrão de excelência, isso é bom, mas isso é performance? Será que, como está sendo a nossa vida? Como está sendo a nossa vinda, melhor dizendo, para cá, para a igreja? Performance ou verdadeira adoração? Porque a gente vai ver nas escrituras aqui, algumas pessoas, o próprio Deus falando através do profeta Isaías, que ele diz assim, Isaías 29, 13, eu vou ler na versão NVT, que ela é bem interessante, diz assim, portanto o Senhor diz, este povo fala de mim, fala que me pertence. Isaías 29, versículo 13, na versão NVT. Este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Veja que o Senhor já advertia e sabia que existia o autêntico, existia o falso. A minha pergunta para você hoje à noite, que nós vamos pensar um pouco juntos, meditar um pouco juntos, é sobre o que você está fazendo. É performance ou verdadeira adoração?
Deixar você pensar por 10 segundos. Porque, sabe, meu irmão, eu tenho sido despertado pelo Senhor a estar, como eu posso dizer a você, a estar em subir a um nível de intimidade com o Senhor cada vez maior. E não é porque eu sou pastor não, meu irmão. O ser pastor é apenas uma consequência, é apenas uma responsabilidade a mais. Mas a busca e a intimidade com o Senhor cabe a mim e a você. De fato, é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Daiana ministrou hoje pela manhã, você que não veio, dá uma olhadinha no nosso canal, que ministração poderosa. E ela falou que o Senhor falou com ela sobre uma história das águias. E um pássaro, que eu não lembro o nome, que fica em cima da águia, o corvo sobe e a águia começa a subir, sobe em cima da águia, e a águia começa a subir, chega a um ponto que o corvo, os pulmões dele já não suportam mais e ele morre. E ela disse, o Senhor falou comigo, dizendo que quanto mais alto, ou seja, mais próximo, mais alto o meu nível com o Senhor, menores vão ser os problemas, mais fácil vai ser vencer as coisas, porque vamos estar mais próximos. Sabe, meu irmão, a gente não pode estar vivendo de performance. Nós temos um reino espiritual. O reino espiritual, ele é verdade. Não é brincadeira, a gente não está aqui brincando, eu não estou brincando de púlpito, eu não estou brincando de pastor. Você não está brincando de igreja, você é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, meu irmão. Existe um reino, sabe? Um reino onde a gente tem que valorizar ele. E onde fica? E como estamos? Com performance ou com verdadeira adoração? Ah, pastor, mas eu sou bom. Ótimo. Eu quero ler um texto com você em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, fala da igreja de Éfeso. A partir do versículo 1, 2:1. Aqui é uma carta que o apóstolo João, você sabe muito bem disso, lá na ilha de Pátamos, quando ele foi lá exilado, enfim, foi preso para lá, melhor dizendo. E ali, olha o que a Bíblia diz, olha o que ele fala dessa igreja maravilhosa, a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. O que é que o Senhor está dizendo? Vocês são bons. Tá bom mesmo o negócio aí, ó. E ainda diz assim, encontraram os falsos apóstolos, encontraram como mentirosos, e vocês são perseverantes, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixei esmorecer. Glória a Deus por isso. O que ele está dizendo, essa igreja de Éfeso, ela é boa no que faz. Talvez nós, como verbo da vida, sejamos bons no que fazemos. As pessoas chegam para cá e tem muitos conceitos acerca de nós. Ah, a igreja dos ricos. E isso é verdade, sabe por quê? Porque Cristo se fez pobre para nos enriquecer. Quando disser isso a você diz, venha ser rico também. Fica mais fácil a gente vencer as pessoas. Mas a igreja dos ricos, excelência, o diaconato, eu cheguei ali agora, eu tenho um costume de cumprimentar as pessoas, e quando eu fui, rapaz, recebi um sorrisão das diaconisas que estavam lá, maravilhoso. Isso muda, você sabia que isso muda a vida de pessoas? Isso é muito poderoso. Nós temos um sistema de som, meu irmão, que se você não tem ideia do quanto esses meninos trabalham para que esse som fique funcionando. A energia, e depois domingo que vem eu vou contar esse testemunho, a energia agora nós temos uma subestação, olha que coisa boa. Não vai ter mais aquele negócio, desliga uma caixa, acenda a outra. Não é nem que faltou energia, é que cai a energia, não tem potência. Agora tem potência para um prédio de 25 andares, segundo o cara da Compesa, ou da CELP. A Compesa não ia saber. Aleluia. Nós temos muito isso. Pessoas vêm de fora e olham para a nossa igreja e entram, rapaz, que igreja tão linda. Mas eu pergunto a você, essa beleza, essa preocupação, esse cuidado com o som, o cuidado dos diáconos, dali do pessoal da recepção, de todos, é performance? Ou nós estamos fazendo porque a adoração é fazer algo para o Senhor por amor?
fazer por obrigação não vai ter fruto, só isso mesmo. Parabéns, os aplausos. Mas quando a gente está fazendo de coração, meu irmão, eita glória, aleluia. E sabe, o Senhor tem me chamado para isso, eu vou instigar você para ir junto comigo, meu irmão, a ter uma vida de adoração genuína, e não uma performance. Uma performance daquele que fala a fé, amém, glória a Deus, fala a fé mesmo, é verdade. Mas por quê? Está vendo a fé funcionar? Porque a fé funciona. E aí eu pergunto, está aqui a igreja de Efésios, e ele diz, você muito boa, versículo 4, tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Tanta coisa que essa igreja, tanto elogio que levou, aí vem Jesus e dá um cascudo. E disse, olha, tá, beleza, você está aí, né, resistiu. E olha que se nós olharmos, se nós fôssemos esmiuçar, detalhar isso daqui, rapaz, eles enfrentaram muitas situações. Apóstolos mentirosos, pessoas defesa da fé. E olha que o Senhor elogiou eles, mas ele disse o quê? Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Eu fico pensando, o que essa igreja estava fazendo? O que é que ela estava fazendo? Eu acredito que as coisas que estavam sendo feitas, se levantando em defesa, doutrinariamente, ou seja, com todas essas coisas, estava apenas sendo uma questão de performance. Aí o versículo 5 continua dizendo assim, olha o cuidado de Deus, quando Ele vê algo nesse sentido, vocês são bons, estão fazendo as coisas muito boas, mas lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e moverei o seu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é isso? Uma necessidade de nós nos arrependermos e pararmos com essa vida de performance e sermos verdadeiros adoradores. Aleluia. No Evangelho de Lucas, capítulo 7. Aqui tem uma passagem muito interessante, porque quando a gente fala de falar por performance ou falar ou ser adoração de verdade, Lucas capítulo 7, versículo 36, a gente vê que a adoração, ela tem que ser algo feito com amor, independente de. Se não tiver amor, não adianta. Hoje eu conversava, mandei um áudio para os ministros hoje pela manhã, porque a gente, como ministro, nós somos pessoas que, nós gostamos de plateia. O ministro que disser para mim que ele não gosta de plateia, ou seja, de ministrar para muitas pessoas, ele não está sendo muito verdadeiro não. Só se ele não for chamado dos 5 dons, e logicamente a gente gosta de plateia no sentido de que nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Entendo que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas nós como ministros, nós como filhos de Deus, a primeira coisa que a gente deve estar fazendo, eu falei domingo passado, é estar congregando. Mas de que adianta a gente congregar por obrigação? Não adianta de nada. Deus nos chama para congregar por amor. Se não fosse assim, Ele não teria dado o livre-arbítrio. Ninguém aqui está aqui, veio porque botaram uma arma na sua cabeça e disse, vá para a igreja. Ninguém fez isso. Nós estamos aqui, porque Deus pode, meu irmão. Deus poderia pegar todo mundo, que todo mundo fizesse a vontade dele e acabou-se. E nós iríamos fazer. Mas Ele não quer isso, Ele não quer performance, Ele quer verdadeiros adoradores. Aleluia. E olha que interessante o que aconteceu aqui. Diz a Bíblia no versículo 36 do capítulo 7 de Lucas. Convidou um dos fariseus, e deixa eu te dizer primeiro o que era fariseu. O fariseu era uma seita que existia. Estudiosos falam que depois da divisão, quando se espalhou o evangelho, se criou essa seita, e essa seita eram pessoas que faziam as coisas para aparecer mesmo. Quando eles estavam orando, eles queriam orar bem alto, para o povo ver o que estava acontecendo. Aí um fariseu desse, diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, chamou Jesus para jantar com ele. E diz assim, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa,
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, o religioso, o da seita, que convidava, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, o nome dele, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-me, mestre. Eu fico imaginando, ele esperou, né, que ia abafar, ou alguma notícia maravilhosa de Jesus. Aí Jesus diz assim: eu vou te contar uma história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. Agora preste atenção no trocadilho que ele faz agora no versículo 44. A partir do versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para limpar os pés. Você sabe que na época de Jesus as ruas não eram assim. Apesar de nossas ruas não serem limpas, né, no sentido geral da coisa, mas eram os pés muito sujos, era tudo com terra lá. E olha o que Jesus diz: entrei em tua casa, não me desse água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculos. Sabe o que é isso? O beijo. Cadê Douglas? Está aí? Está ali, ó. Ele tem uma história de chegar: pastor, ósculo santo. De comigo não. É cultura judaica, não é minha. Eu brinco com ele com isso. Mas havia um costume, sim, deles se cumprimentarem com isso. Aí ele diz assim: não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Na glória, como diria Janaína. Aleluia. Meu Deus. 46. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. O que ele estava dizendo? Ô cabra, o que era para tu fazer em adoração, porque eu estou aqui? Quem está fazendo é essa que tu diz que é pecadora. É essa que veio de fora, que está fazendo o que é para você fazer. Sabe, meu irmão, quando eu meditava nesse texto, eu disse: misericórdia, Pai. Eu não quero ser esse acusado de o Senhor dizer para mim: era para você me adorar, e não eles. Porque às vezes a gente pega pessoas com performance, coisas falsas, e nós pensamos que Deus não vê. Meu irmão iludido, diz minha irmã, é pior do que doido. Deus está vendo tudo. Ele sabe a intenção do meu e do teu coração, meu irmão. Eu não quero ser apontado, meu irmão, mas de jeito nenhum, meu Deus do céu. Na hora de misericórdia, Pai, me ajuda, me dá força, abre os meus olhos, eu quero enxergar onde eu não estou fazendo, eu não quero ser falso, eu quero prestar a verdadeira adoração. Isso mexeu demais comigo, gente. Meu Deus do céu. Chegou, eu marquei na minha Bíblia. Aí Jesus continua dizendo, versículo 47. Por isso te digo, perdoados são os seus pecados, porque ela muito amou. O que é que essa mulher estava fazendo? Amando o Senhor. Tem que fazer por amor, meu irmão. Tem que ser adoração por amor. Tem que se prostrar por amor, não é para aparecer não. Tem que cantar, pessoal da música, tem que tocar por amor, gente. Tem que pregar, pregadores, pastores, por amor, porque tem que ser verdadeiro, tem que trazer vida.
Aleluia. Aleluia. Ele disse: essa, por que me amou? Esses pecados, muitos pecados dela foram perdoados. Por quê? Porque ele amou, meu irmão. Porque ela amou ele. Ela fez o que o religioso era para fazer. Aleluia. E às vezes, quando nós estamos com comportamentos lá fora, que o pecador está melhor do que a gente vai ouvir aquela frase: e é porque é crente. Ser crente assim eu não queria ser. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Aleluia. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aleluia. Filipenses capítulo 3. Aqui fala do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro. Preste atenção o que Paulo fez. Olhe bem, preste atenção. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu vou ler essa mesma passagem na versão NVT, que diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas. E aqui, para a gente entender, eu vou voltar aqui, a partir do versículo 3. Paulo estava dizendo: olha, eu pensava que essas coisas que eu fazia eram valiosas, mas, e agora vamos conhecer as coisas que Paulo fazia. Verso 3, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Apóstolo Paulo. Sou israelita de nascença da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. Aleluia. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Aí ele diz no versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas as considero como insignificantes por causa de Cristo. O que é que Paulo tinha, gente? Tá, glória. Grupo de música, vem para cá, por favor. O que é que Paulo tinha? Performance. E ele se achava o cara. Meu irmão, eu cumpri a lei. Eu fui circuncidado logo quando nasci. Uau! E eu fico pensando, o apóstolo Paulo, que ele poderia se achar um pouco aqui. Ele tinha muitos, vamos dizer assim, títulos. Ele tinha muita coisa. E ele mesmo entendeu que tudo isso que ele tinha não se passava de performance. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui comparando, preste bem atenção nisso, viu? Não estou dizendo, e nem o apóstolo Paulo, que aquilo que ele fazia não valia de nada. Mas diante da verdadeira adoração, ei, meu irmão, não vale nada a performance. Eu pergunto a você, você está vivendo de quê? De performance? Ou como verdadeiro adorador? Porque a Bíblia diz no Evangelho, lá em Jeremias capítulo 29 verso 23, diz assim: Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre o meu povo, cometeram adultério, Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando é que acha?
quando busca, mas de todo o coração. Nada de performance, sendo autêntico. Porque o Deus que nos cuidou, que nos gerou, Ele quer autenticidade. Ele quer verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Em Marcos capítulo 12, verso 30, eu gostei da versão aqui na Almeida Revista Atualizada, ele diz assim: o que deve ser? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. 1. De toda a tua alma. 2. Ame o Senhor de todo o coração. 1. De toda a sua alma. 2. De toda a sua mente e de todas as suas forças. Fazer com tudo, meu irmão. O que eu tenho de melhor? E eu fico pensando. Quando eu era do mundo, há muitos anos, quase 30 anos atrás, glória a Deus por isso, que eu não sou mais daquele lugar. 30 anos atrás, eu era uma pessoa que era muito intensa nas coisas lá do mundo. Tinha aqueles trio elétricos, na época aqui, quem é da minha época, tinha o Mica Verde. Era muito intenso nesse negócio. Isso é só para os antigos, que tem de 25 a 30 anos feito eu. Vocês estão rindo, né? De crente, gente, calma. Mas eu ficava pensando, eu via tanta gente intensa, tanta gente sendo profundo naquele momento. A gente cantava coisas que não prestavam para nada. De fato, não havia adoração nenhuma, não havia fruto nenhum. E fazíamos com tanta intensidade. Aí às vezes a gente fica com aquele saudosismo no passado, de como era, que às vezes a memória vem lembrar, né? Lembra até as músicas, porque música o cabo não esquece não. Não é? Tem um louvor ali, que não é louvor não, é brincadeira, tá? Que diz assim, Mila, 1001 noites. Estão lembrados, né? Eu cantava ali, a gente cantava aquilo com tanta intensidade. Aí a gente chega agora, vamos cantar agora. Qual? Santo. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Santo. Aí a gente canta frio. Quando a gente chega diante de uma música dessa, num momento como esse, nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Vou perguntar a você, porque hoje é noite de arrependimento, tá? Nós vamos celebrar a ceia, coisa boa. É fake? Ou é verdade? É performance? Ou é verdade? Está aqui. Vou te fazer uma pergunta, responda de todo o seu coração. Você é um adorador em espírito e em verdade? Então eu quero te chamar para a gente adorar o Senhor agora. Agora dá o teu melhor, viu? Não fica olhando do lado quem está fazendo, se está levantando mão, se não está. Se você está... Eita, peraí, deixa eu ver. A minha voz não é afinada feita a do pastor. Ou feita a de Laís. Mas não interessa se tua voz é afinada não, meu irmão. Ele não quer. Ele quer verdadeiro adorador. Ele não quer performance não, meu irmão. Ele procura. E sabe, meu irmão, vamos fazer antes que outros façam. E Jesus não lança em rosto e disse: ei, era para você fazer, mas eles estão fazendo. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar essa aí.